Bem-vindos novamente aos vídeos do C Sharp e com o vídeo que estamos agora a iniciar, de certa forma acabamos por fechar o ciclo anterior, que foi a exploração mais ou menos detalhada de cada um dos objetos que nós podemos inserir nos nossos formulários. Evidentemente que não explorámos todos, uma vez que há alguns deles que vão ter espaço específico para vídeos mais específicos sobre essa matéria, nomeadamente o que diz respeito à data e ao printing, mas de certa forma ficámos com uma ideia global sobre o tipo de controlos mais utilizados no C Sharp. A partir deste ponto vamos começar a procurar a explorar um pouco mais a parte do código, no sentido de começarmos a introduzir alguns mecanismos e alguns métodos que podemos utilizar através do código que nos vão levar a uma fase mais intermédia na área da programação. E, portanto, será natural que a partir deste vídeo comecemos a ver mais código do que propriamente propriedades e afins e arrastamento de objetos para o nosso formulário. Okay? Eu fiz uma pequena alteração, portanto estive a limpar um pouco o nosso formulário, deixei ficar apenas aqui um comando o qual designei por cmd executar, comando executar. Temos aqui um label que nós vamos utilizar para apresentar alguns resultados. Vamos lhe dar aqui o nome label resultados, ou label resultado neste caso, vamos começar então a partir deste vídeo a introduzir um conjunto de a explorar um conjunto de funcionalidades através da programação e de técnicas também através da programação que não explorámos até agora, uma vez que requeriam um certo nível de conhecimento que até este momento, porventura, ainda não existiria. Então vamos começar a explorar de forma mais detalhada a parte do código. Uma das coisas importantes que nós já referimos aqui num dos vídeos iniciais era a questão relacionada com os comentários. E neste caso, o que nós dissemos, em título de resumo, é que nós podemos acrescentar comentários ao nosso código. Vamos imaginar que nós temos aqui uma variável, neste caso int valor é igual a 1, e queremos dizer que queremos aqui adicionar um código, ou melhor, um comentário que nos ajude, quando estamos a ler o nosso código, que nos ajude a identificar para que é que serve aquela variável, e por isso nós podíamos colocar aqui este valor serve para controlar a idade do indivíduo. Ok, qualquer coisa do género, isto foi agora indivíduo. Ok, portanto, e agora podemos até trocar aqui idade. Pronto, ora, uma das formas de nós adicionarmos comentários é esta. Vimos também que existia uma outra forma de adicionar comentários, mas desta feita para multilinha. E neste caso nós utilizamos este tipo de identificação e podemos começar a escrever aqui neste espaço, e como podem reparar, tudo o que estiver dentro desta barra asterisco e asterisco barra, todo este texto é comentário. Ora, o que acontece com os comentários é que eles não são executados. Portanto, o código, ou na execução, tudo aquilo que estiver escrito nestes comentários não fará parte da própria execução e, portanto, será perfeitamente ignorado. Acontece também um dado interessante em relação aos comentários, é que nós podemos comentar as linhas de código no sentido de elas não serem executadas por algum motivo. E vamos imaginar que eu tenho aqui int idade igual a 2, algo que não é possível, uma vez que, como idade já está definido inicialmente, eu não posso definir dentro do mesmo scope, isto é, dentro do mesmo espaço, uma variável com o mesmo nome, mas posso, por exemplo, chegar aqui e colocar duas barras e automaticamente isto já é válido, uma vez que eu estou aqui a criar um comentário. Okay? Isto é muito interessante. Se nós quisermos, por exemplo, de criar uma determinada implementação de código, e se essa implementação não estiver a funcionar, em vez de a eliminarmos por completo, poderemos simplesmente selecioná-la, colocá-la como comentário e fazer uma outra implementação. E se porventura, a posteriori, viermos a verificar que a primeira implementação estava mais correta, poderemos sempre retirar os comentários à primeira implementação e voltar a ter o código inicial. Penso que é fácil de perceber então também esta segunda aplicação do tipo de comentários. Para comentar as linhas, nós podemos comentá-las
colocando então as duas barras, ou podemos então ir aqui à barra de ferramentas e tem aqui um espaço que diz Comment Out the Selected Lines, ou então Uncomment. Isto significa, por exemplo, que eu posso ter o seguinte: for em que m igual a 0, m menor que 100, m mais, fazer qualquer coisa, vamos aqui, por exemplo, label resultado.text é igual a m.string. Ora bem, eu tenho aqui uma implementação de um código. Reparem o que é que eu posso fazer. Posso selecionar, e portanto eu não preciso de selecionar por completo todas as linhas, bastará selecionar uma parte das linhas e clicar então aqui e automaticamente todas elas vão ser transformadas num comentário. Da mesma forma que se eu estiver a trabalhar num determinado espaço e se selecionar essas linhas e carregar nesta tecla, ela vai automaticamente retirar os caracteres de comentário, tornando o código acessível e executável, ok? A novidade que vou introduzir neste vídeo é uma novidade que diz respeito a uma outra forma de comentários, que são os sumários, neste caso o summary. Ora, o que acontece é o seguinte: vamos, por exemplo, criar aqui uma classe. Se calhar não é necessário estarmos aqui a criar, vamos criá-la aqui, ok? Vamos criar aqui num fecheiro à parte, é uma boa prática. Portanto, vamos adicionar uma classe, vamos chamar CLTest, ok? A nossa classe vai ser criada e cá está ela. O que acontece numa classe, por exemplo, eu posso utilizar os sumários para fazer o seguinte. E agora reparem, eu vou criar aqui um método público, public void sumário. E vai levar int parcela 1 e int parcela 2. E o resultado disto vai ser, não vai ser void, vai ser um int, ele vai retornar a soma dos dois valores. Portanto, neste caso, return parcela 1 mais parcela 2, ok? Já vimos o que é que isto faz. Portanto, se nós aqui no nosso espaço do formulário quisermos fazer esta operação, bastará fazer isto, criar um objeto a partir daquela classe, isto é, CLTest operador, por exemplo, é igual a new CLTest, e agora podíamos fazer o seguinte: label resultado.text é igual a operador ponto, e agora somar, temos aqui o método somar, vai-nos pedir dois parâmetros, e agora reparem que ele está-nos a pedir então a parcela 1, nós vamos passar para lá 10, e depois na parcela 2 vamos passar 20, ok, ponto toString, uma vez que vai retornar um valor inteiro, e o label só apresenta valores alfanuméricos, no tipo string, e portanto isto é válido. Quando formos executar este código, vamos ver se não há erros, presumo que não, vamos executar e cá está o valor de 30. Para que é que serve o sumário? O sumário serve exatamente para isto. Vamos imaginar que nós queremos acrescentar informações adicionais sobre este método especificamente. Nós poderíamos colocar aqui um comentário da seguinte forma: este método serve para somar dois valores, ok? E isto é perfeitamente possível. No entanto, existe a possibilidade de imediatamente atrás deste método, nós colocarmos, em vez de duas barras, colocarmos 3 barras. E agora reparem o que é que vai acontecer. Colocamos 3 barras e ao colocarmos a terceira barra, automaticamente é-nos criada aqui esta estrutura, que fica por defeito a cinzento, e que não é nada mais, nada menos do que o seguinte: dentro deste espaço que diz Summary, nós vamos poder escrever uma breve descrição do que é que faz este método. E neste caso nós vamos selecionar este texto e vamos passar lá para cima e vamos até colocar a primeira letra em maiúscula. Ok? Vamos retirar daqui o comentário, já não é necessário e já vão ver porquê. Em seguida aparece param_name parcela 1, param_name parcela 2 e assim sucessivamente, e depois o returns. Ora, estamos a falar aqui na utilização de um tipo de linguagem que é uma linguagem parametrizada com tags, não é? E portanto estamos a utilizar tags um pouco à semelhança daquilo que nós iremos ver futuramente em relação ao XML ou HTML, por exemplo. Isto significa que eu agora aqui, no param_name parcela 1, que diz respeito a este valor daqui, eu posso colocar aqui, entre este espaço, uma explicação do que é este valor de parcela 1. Então, eu posso colocar aqui primeira parcela da operação. Ok? E no parcela 2 vou colocar segunda parcela da operação. Ok? E no returns retorna
um valor inteiro resultante da soma das duas parcelas. Ok, uma coisa bem explicada. Ora, o que vai acontecer agora neste caso é o seguinte. Quando eu voltar aqui à minha implementação, reparem o que é que vai acontecer se eu vier aqui ao somar. Eu estou apenas a colocar o cursor por cima. Reparem, este método serve para somar dois valores. E este texto que me está a aparecer por baixo da assinatura do método é o texto que me é fornecido, ou que eu escrevi, aqui em cima no summary, ok? E, portanto, imaginemos que nós temos aqui uma classe extremamente extensa, com vários métodos. Esta é uma das formas muito interessantes de nós conseguirmos perceber o que é que cada método consegue fazer, sem ter que ir à própria classe ler o que lá está. Portanto, reparem, eu coloco aqui e ele diz-me este método serve para somar dois valores. No entanto, o summary tem mais parâmetros, então reparem o que é que acontece. Quando eu estiver a operacionalizar o código, eu vou colocar somar. Ok? Somar. E agora reparem o que é que vai acontecer. Ele já me diz que somar é um método que serve para somar dois valores. Ok? Quando eu abrir aqui o espaço para inserir a primeira parcela, ele vai-me apresentar o texto, neste caso apresenta-me o sumário, e depois apresenta-me o texto relacionado com a primeira parcela, isto é, a primeira parcela da operação. É o texto que eu coloquei aqui nesta parte relacionada com o parâmetro parcela 1. E, portanto, se eu estiver aqui agora, se eu for adicionar o parcela 1, ele está-me a explicar qual é este valor que eu tenho que adicionar. E, neste caso, vou colocar lá o 10. Quando eu colocar a vírgula, automaticamente o texto que me vai surgir é o texto da parcela 2. Ok? 20. E agora vou colocar ali e fechar, neste caso, ponto toString, e tenho, então, o mesmo resultado, mas isto para percebermos qual é a funcionalidade do summary, ok? É evidente que, se eu colocar aqui o somar, ele agora não me vai aqui apresentar nenhum valor relacionado com o return, mas uma informação muito interessante é esta. Eu não sou obrigado a ter que ter aqui a designação de cada uma das parcelas. Eu posso simplesmente chegar aqui, eliminar tudo isto e deixar apenas o sumário. E reparem que nada disto vai ter influência na execução do código. O que vai acontecer sempre é isto. Este método serve para somar dois valores. Não vou ter qualquer espécie de integração aqui, ok? Se eu tiver aqui os parâmetros, então aí, nesse caso, vamos voltar aqui, então, reparem que eu, quando for a definir cada um dos parâmetros, vai aí sim aparecer o texto. Se eu não tiver estes valores, o que vai acontecer é que, na prática, quando eu for a definir estes valores daqui, não me aparece nenhuma explicação para parcela 1. E assim ficou explicado de forma mais ou menos subtil a aplicação e a utilização do summary.